no dia 6 de junho, nas praias da Europa Ocidental, 1944. Dia D está sobre nós. Em 1944, o desembarque dos aliados na Normandia, também conhecido como Dia D, iniciou a liberação da França e intensificou a pressão sobre a Alemanha na Segunda Guerra. O Dia D, ocorrido em 6 de junho de 1944, foi a maior operação de guerra da história e combinou diversas forças militares. Essa operação foi um grande esforço promovido pelos Estados Unidos e Reino Unido, os aliados, para criar um novo fronte de luta contra a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, o que acentuou o desgaste dos alemães que já lutavam na Itália e no fronte oriental contra a União Soviética. Conhecida como Operação Overlord, o Dia D resultou na conquista de parte da Normandia, do norte da França. Naquela data, 155 mil homens dos exércitos dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá lançaram-se nas praias da Normandia, região da França Atlântica, dando início à libertação europeia do domínio nazista. Transportados por uma frota de 14.200 barcos de desembarque anfíbio, protegida por 600 navios e milhares de aviões, também foram utilizados paraquedistas, que saltaram em diferentes posições da Normandia e conquistaram pontes importantes para garantir o avanço aliado. A ação dos paraquedistas foi considerada desorganizada, pois muitos foram mortos pelos alemães, enquanto outros morreram afogados em pântanos. O grande mérito dessa missão foi ter criado uma grande confusão entre os nazistas. Os aliados também realizaram operações de engodo, simularam desembarque noutras zonas da Normandia, lançando bonecos de paraquedas com gravações de disparos. Além disso, também lançavam informações erradas para induzir o inimigo ao erro. Assim asseguraram uma sólida cabeça de praia no litoral francês. Antes do Dia D, em abril de 1944, no ensaio da invasão aliada, um erro na atribuição de frequências de rádio tornou as comunicações de tráfego confusas e intensas. A Marinha Alemã aproveitou a ocasião para causar estragos nas forças aliadas. Navios americanos de desembarque, pesados e sem comunicações eficazes, foram torpedeados. 800 homens morreram. Preocupados com as possíveis consequências do incidente na moral e fugas de informações, as chefias aliadas ordenaram um blackout total sobre o incidente. O objetivo principal era a conquista de 5 praias, localizadas nas proximidades da cidade de Caen. As praias onde os desembarques foram realizados receberam os nomes de Omaha, Utan, Juno, Gold e Sword. Dali, partiriam para expulsar os nazistas de Paris e, em seguida, marchar em direção à fronteira da Alemanha. Era o primórdio do colapso final do Terceiro Reich, um império que, segundo a propaganda nazista, deveria durar 1000 anos. A letra D é um termo normalmente usado pelos militares para se referir a uma operação ou no início de um ataque. Aqui, a letra D também pode significar decisão, referindo-se ao fato de que os Estados Unidos decidiram a invasão na Normandia. Historicamente, o termo é usado para se referir ao 6 de junho de 1944, na Segunda Guerra Mundial. Mais precisamente no dia em que ela começou a correr a chamada para a Operação Overlord. Um dia antes do ataque, ele foi nomeado D-1 e no dia seguinte D+1. Desde 1942, os soviéticos que estavam sofrendo horrores para deter e fazer os nazistas recuarem da URSS vinham clamando para que os aliados ocidentais, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, abrissem um fronte no Ocidente para aliviar a fortíssima pressão que o exército alemão exercia sobre o território russo. Desde que ocorrera a invasão no solo soviético em 22 de julho de 1941, a Wehrmacht
havia conquistado imensas fatias do território russo, fazendo com que sua linha ofensiva saísse da região de Leningrado, no norte do país, se estendesse em direção à linha Moscou-Smolensk, chegando até o Cáucaso, a cadeia de montanhas bem ao sul da URSS. A Segunda Guerra Mundial, nesse momento, encaminhava-se para a consolidação da derrota do nazismo. Os alemães estavam engolidos pelo Exército Vermelho no fronte de guerra oriental. Por mais que a resistência nazista fosse notável, a força e o tamanho dos exércitos soviéticos eram muito grandes e, pouco a pouco, forçavam os alemães a recuar cada vez mais. O grande ponto de virada na guerra aconteceu durante a Batalha de Stalingrado, na qual o exército alemão esforçou-se enormemente para conquistar importante cidade no sul da União Soviética. Com o fracasso em Stalingrado, o distanciamento de Moscou e a diminuição dos recursos, a Alemanha perdeu consideravelmente sua força. Desde então, as forças militares alemãs estavam sendo empurradas de volta para a Alemanha pelo Exército Vermelho. Além das derrotas no fronte oriental da guerra, a Alemanha enfrentou um grande problema com os desembarques das tropas aliadas no sul da Itália. A pressão britânica e americana na Itália e a fraca resistência italiana haviam forçado Hitler a recuar suas tropas do fronte oriental, o que lhe custou uma pesada derrota na Batalha de Kursk. Esta batalha foi crucial e enterrou definitivamente as pretensões alemãs na União Soviética. A Alemanha, portanto, sofria a pressão a leste da União Soviética, a sul dos britânicos e dos americanos na Itália. Portanto, era crucial para os alemães que qualquer ataque aliado que acontecesse na França fosse rechaçado. Caso a Alemanha conseguisse garantir a defesa da posição nesse país, poderia fortalecer suas posições nas batalhas contra os soviéticos. A esperança de Hitler era depositada na chamada Muralha do Atlântico, uma linha de defesa estendida na costa do Oceano Atlântico e construída com o objetivo de barrar uma possível invasão dos aliados. No entanto, muitos afirmavam que as defesas da Muralha do Atlântico eram um grande blefe, enquanto outros desconfiavam da capacidade alemã de garantir a chegada de suprimentos para continuar na guerra. Em geral, muitos concordavam que a Alemanha não seria capaz de suportar um ataque dos aliados. A data do ataque nem mesmo os soldados que participaram da batalha sabiam exatamente. A data, hora e local para o ponto de ataque foi mantida em segredo absoluto para garantir o sucesso da operação. Na França ocupada naquela época, existiam 55 divisões alemãs, mas devido ao sigilo da operação, apenas 8 foram capazes de chegar ao local do ataque. A data e a hora do ataque foram fixadas após a sua reunião em Teherã, entre os líderes da Grã-Bretanha, Estados Unidos e a União Soviética. Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt e Joseph Stalin, respectivamente. A reconquista da Normandia era considerada fundamental pelos aliados, pois permitiria, primeiramente, forçar a Alemanha a lutar em um novo fronte de guerra, o que aumentaria o desgaste alemão. Além disso, reconquistar essa região significava o início de um esforço de guerra com a intenção de libertar a França do domínio nazista. No entanto, apesar de sua condição estratégica, a operação de reconquista da Normandia foi vista com desconfiança por muitos dos envolvidos na guerra. A grande carnificina que aconteceu durante o desembarque dos aliados na Itália havia gerado certo temor em Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, a respeito da nova operação. O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, tinha perfeita noção do que poderia acontecer com ou sem sucesso. Muitas vidas humanas iriam ser perdidas. Antes de se deitar, confidenciou à mulher, Clementine: "Tens a noção que amanhã, quando acordares, cerca de 20.000 homens poderão ter perdido a vida?" Além do mais, muitos soldados mobilizados por essa operação haviam lutado duramente nas batalhas do norte da África e em posições do mar Mediterrâneo, e não concordavam com a nova convocação. A insatisfação resultava do fato de que os exércitos americano e britânico possuíam milhares de soldados que ainda não haviam sido mandados para o fronte. Apesar dessa desconfiança, principalmente dos britânicos, a operação aconteceu, sobretudo por causa da pressão exercida pelos Estados Unidos. O planejamento do dia D estendia-se desde 1943 e sua execução em 1944 aconteceu no momento ideal, pois combinou o fortalecimento dos aliados com o enfraquecimento visível do eixo. O dia D é visto por muitos
como um fato que definiu o destino da Segunda Guerra Mundial. No entanto, essa visão é rejeitada por muitos historiadores que afirmam que o dia D apenas antecipou a derrota do nazismo, mas não a iniciou. Até aquele momento, o grande esforço de guerra na luta contra os alemães havia sido realizado pela União Soviética, em batalhas cruciais em Moscou, Stalingrado, Kursk e etc. O desgaste alemão no fronte oriental, aliado com o enfraquecimento no norte da África e no mar Mediterrâneo, levou o nazismo à derrota na guerra. As forças aliadas atingiram o rio Sena em agosto de 1944 e Paris foi libertada. Os nazistas foram expulsos do oeste da França, marcando o sucesso da Operação Overlord. O dia D teve o saldo dos combates de cerca de 110 mil pessoas mortas, sendo 77.866 alemãs, 5.001 canadenses, 9.389 norte-americanos, 17.770 britânicos. Mais de 127 aeronaves foram destruídas até o final da batalha, enquanto 28 mil aviadores morreram. Durante a invasão, foram despejadas na região mais de 30 mil bombas. Imediatamente após as forças aliadas terem libertado a França, chegaram novas ordens para que as tropas partissem em direção à Alemanha para juntar-se às forças soviéticas, que se aproximavam vindo pelo leste. O povo francês ansiava por essa liberdade. Contudo, a libertação teve um alto preço. O Comando Supremo Aliado deu ordens para bombardear pesadamente as cidades normandas, principalmente aquelas onde a resistência alemã se mostrou consistente nos primeiros dias de invasão, como por exemplo, Caen. Os civis dessas cidades foram sendo contabilizados como contingência da guerra, perdendo suas casas e testemunhando suas propriedades sendo destruídas, ora com os bombardeios sistemáticos, ora por combates intensos entre as tropas que lutaram em suas cidades e ruas. O resultado desse processo foi uma destruição de quase todas as edificações das cidades litorâneas, e à medida que a guerra avançava no território francês, mais civis entravam na linha de frente. Evidentemente, os objetivos eram nobres, contudo, os meios foram severamente criticados no pós-guerra, já que os desabrigados e mortos civis foram em números tão elevados quanto a operação que libertou a França. (6 de junho de 1944). Os aliados estão virando a guerra. Normândia, estado da anarquia. Overlord.